todas essas sensações de que um dia a sorte poderia acabar e que nós poderíamos retornar àquele padrão de impunidade da grande corrupção, o que é algo deletério para a democracia, me levou a aceitar esse convite que me foi feito pelo senhor presidente eleito. O objetivo é, no governo federal, realizar o que não foi feito, com todo respeito, nos últimos anos, de buscar implementar uma forte agenda anticorrupção. E aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anti-crime organizado. Tá? A ideia é que, e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais elevado, numa posição em que se possa realmente fazer a diferença e se afastar de vez a sombra desses retrocessos. Neste ano, eu fui procurado pelo futuro ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, no dia 23 de outubro, na semana antecedente ao segundo turno das eleições, que me portava, ou melhor, ele trazia uma sondagem acerca do meu interesse de compor o governo. Eu adiantei para ele qual era o meu entendimento sobre esse tema, disse que só poderia, evidentemente, tratar disso depois das eleições, um eventual convite, e mais ou menos declinei a ele o que eu entenderia que seria necessário, que tipo de proposta, que tipo de projeto que eu teria se assumisse essa posição, porque se vai integrar um governo tem que ter uma certa convergência em relação aos planos. Se não há convergência, não adianta integrar o governo. No fundo, a minha impressão foi muito positiva, me pareceu uma pessoa bastante ponderada. Nós conversamos sobre possíveis convergências e divergências e, ainda que não haja uma concordância absoluta, mesmo nas divergências, me parece possível chegar a um meio termo, como o próprio presidente eleito já declinou. Isso não tem nada a ver com o processo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições. Então, o que houve aqui é uma pessoa que, lamentavelmente, cometeu um crime. Esse crime foi investigado, provado, e ela respondeu na justiça por esse comportamento criminoso. Pois bem, como eu disse, eu aceitei esse convite, porque entendi que havia convergências importantes, especialmente no que se refere a essa agenda anticorrupção e agenda anticrime organizado, deixando muito claro que tudo seria realizado com base, e essa é a posição firme do presidente eleito, com base na Constituição, com base nas leis e com base nos direitos fundamentais. Falando um pouco do futuro, peço escusas por me estender um pouco, mas são esclarecimentos importantes. A ideia é apresentar uma série de propostas legislativas para aprimorar o quadro legal contra corrupção e crime organizado. Essas propostas ainda estão sendo elaboradas. Eu não tenho condições de adiantá-las, porque não é uma decisão apenas minha. Essas propostas vão ser elaboradas, vão ser apresentadas aos demais componentes do governo, inclusive o presidente eleito, e será avaliada também politicamente como isso deve ser apresentado perante o Congresso Nacional. A ideia geral é resgatar parte das propostas das 10 medidas contra a corrupção do Ministério Público, também utilizar, e já falei com o representante do Brasil da Transparência Internacional, o senhor Bruno Brandão, resgatar, utilizar em parte essas propostas que foram formuladas pela sociedade civil organizada, Transparência Internacional e Fundação Getúlio Vargas, principalmente, são as novas medidas contra a corrupção. A ideia é que essas reformas sejam propostas simples,
e que possam ser aprovadas em um breve tempo. Sem prejuízo de que propostas mais complexas, e existem várias propostas um pouco mais complexas dentro dessas novas medidas, sejam apresentadas no momento um pouco posterior ou paralelamente. Mas a ideia é apresentar alguma coisa simples e de fácil aprovação no âmbito do Congresso. Muito rapidamente, exemplos que não são definitivos. Como eu disse, há necessidade de discutir. Alteração de regras de prescrição dos crimes, avaliar a possibilidade de deixar mais claro na lei a execução em segunda instância, a previsão da execução das sentenças dos tribunais do júri. Já existe um precedente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, admitindo que vereditos do Tribunal do Júri, ou seja, crimes de homicídio, possam ser executados independentemente dos recursos. Para um quadro grave de uma epidemia de homicídios, me parece importante essa medida. A proibição de progressão de regime prisional quando houver prova de ligação do preso com organizações criminosas. A progressão de regime visa a ressocialização do preso, isso é muito importante. Mas se existem provas de que o preso mantém vínculos atuais com organizações criminosas, isso significa que ele não está pronto para a ressocialização. A ideia aqui é servir como um incentivo para que os presos se abstenham de filiar essas organizações e também enfraquecer essas organizações e proteger a comunidade da soltura de um preso que não está pronto para ressocialização. Negociação de penas, uma espécie de plea bargain, para resolver rapidamente casos criminais pequenos. Assim, limpa-se a pauta da justiça e evita uma sobrecarga desses processos. Uma regulação mais clara do que nós chamamos de operações policiais disfarçadas. Isso se faz muito nos Estados Unidos, com grande eficácia contra organizações criminosas, a utilização de policiais disfarçados para descobrir esses crimes. Então, por exemplo, policiais disfarçados comprando grandes carregamentos de drogas e armas. A nossa legislação, embora, na minha opinião, permita esse tipo de comportamento, ela não é assim totalmente clara e é importante deixar isso de uma maneira mais clara. A questão da proteção dos denunciantes anônimos, o que se chama de whistleblowers, tudo isso vai ser avaliado e novas propostas vão ser inseridas, essas aqui são apenas um exemplo, para que nós possamos avançar nessa pauta de enfrentamento eficaz da corrupção e do crime organizado. Necessário incrementar o controle das comunicações dos presos em presídios de segurança máxima, como no exterior. A prisão tem que realmente neutralizar a possibilidade dessas pessoas de comandar crimes de dentro. Precisa investir consideravelmente em tecnologia. Nós temos uma lei hoje que autoriza no Brasil a colheita do perfil genético do preso, que é como se fosse uma moderna impressão digital do DNA. Essa é uma prova revolucionária para a identificação de crimes praticados com grave violência contra a pessoa. Em países que desenvolveram esses bancos de dados, isso serve não só para elucidar crimes, mas igualmente para exonerar inocentes, às vezes condenados por crimes judiciários. E nós temos, no entanto, apesar da lei, uma política muito tímida de colheita desse material. Então, quero desenvolver uma política agressiva no sentido não violento, evidentemente, mas para aumentar essa base de dados, que certamente vai resultar em melhores estatísticas para a elucidação de crimes de homicídio no Brasil, que são muito baixas. Buscar uma progressiva profissionalização do serviço público civil, tratando precisa de um diagnóstico para buscar a diminuição de cargos de comissão, para que esses cargos possam ser substituídos por cargos a serem preenchidos por concursos. Isso pode ser iniciado no âmbito do Ministério. Se a experiência for bem sucedida, pode ser expandida para outros ramos. Ou seja, investimento em equipamento, inteligência especial, estratégia. Entendo que enfrentamento tanto da corrupção, mas aqui mais especificamente do crime organizado, não segue necessariamente uma estratégia de confronto policial. Esses crimes têm que ser tratados
com inteligência, com identificação dos ativos criminosos, com prisão dos líderes e isolamento desses líderes. O confronto policial pode acontecer quando existem áreas dominadas por criminosos, mas ele é sempre indesejável. A boa operação policial é quando ninguém se machuca e o criminoso vai para a cadeia e o policial vai para sua casa. Evidentemente, em uma situação de confronto policial, podem acontecer vítimas, mas nunca é o desejo de que isso aconteça. Não existe a menor chance de utilização do Ministério ou da polícia para a perseguição política. Não foi feito isso durante a Operação Lava Jato. As pessoas foram condenadas com base em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, com base em provas robustas e não por suas opiniões políticas. Não vai ser no Ministério que eu vou começar a realizar isso. Também é um pouco estranho dizer isso, mas todos têm direito à igual proteção da lei, maiorias, minorias. Tá? Não existe aí qualquer possibilidade de, no âmbito da segurança pública, no âmbito da justiça, políticas discriminatórias contra minorias, seja qual for o motivo. A minha posição pessoal, crimes de ódio são intoleráveis. Isso tem que ser resolvido normalmente pelas polícias locais, mas, se for necessário, pode-se até mesmo movimentar o aparato da Polícia Federal para que crimes de ódio sejam solucionados. Pretendo chamar ao Ministério pessoas absolutamente qualificadas, e sim nomes que trabalharam na Operação Lava Jato, tanto por terem sido testados por sua eficiência como por sua integridade, estão sendo considerados. As indicações virão a seu tempo. A relação com os demais poderes será absolutamente harmônica e respeitosa, Congresso e Supremo Tribunal Federal, como é absolutamente necessário. Tudo vai ser feito com base na Constituição, com base na lei, com base dos direitos fundamentais. Mas a Constituição, essa é a minha crença, não nos condena à inefetividade do serviço de segurança pública ou à impunidade da grande corrupção ou da corrupção sistêmica. A impunidade dos poderosos, econômica, politicamente, ou desses grandes chefes criminosos é inconsistente também com a Constituição.